Então, muito bem, no último final de semana, eu falei um pouquinho sobre educação de filhos num evento que eu fui para Paz e foi muito boa a partilha com as pessoas que estavam lá. E a ideia, então, era trazer para vocês esse conteúdo, a gente conversar um pouquinho sobre educação de filhos. Vocês estão me ouvindo bem, me ouvindo, me vendo? Só me fala no chat aqui. Viviane falou que não. Não o quê? Que ainda não está me vendo ou que não está me ouvindo? Só me conta se está me ouvindo bem. Ah, ótimo. Então, pronto. Então, vamos lá. Educar os filhos é uma grande tarefa nas nossas vidas. Muitas vezes, nós nos vemos engolidos ali no dia a dia, com os nossos trabalhos, com coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. E tantas vezes a gente, na correria do dia a dia, pensa ou pode ter a ilusão de pensar que os filhos estivessem sendo a distração do seu trabalho, muitas mães que precisam trabalhar fora. Mas eu amo essa frase do Chesterton, que diz que os filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. E quando nós entendemos isso, essa nossa missão do que a gente precisa ser para os nossos filhos, tudo vai fazendo maior sentido na nossa vida. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A página não está passando, né, para frente. Eita, eu estou enrolada, hein? Estou vendo que a minha tela não está indo. Agora vocês estão vendo, né? Opa, agora passou, não foi? Eita. Gente, desculpa, hein? Pelo amor de Deus. Tô velha, hein? Não tô conseguindo fazer um negócio. Tô conseguindo fazer como que fala? Mexer com a tecnologia, mas agora acho que vai, hein? Vou fazer desse jeito aqui, que tá muito bom. Não vou mexer mais nessa tela, não. Então, os filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. E a partir daí, a gente vai seguir o nosso raciocínio, seguir a nossa forma de fato, né, pensar como a gente vai desenvolver isso no nosso dia a dia, entendendo qual a nossa maior missão dentro da nossa casa. E o que acontece é que na minha vida, como mãe, eu, no inicinho, quando tive a Malu, minha primeira filha, eu comecei a estudar muito sobre educação de filhos, porque eu não queria errar. E apareceu para mim várias palavras: disciplina positiva, criação com apego, com método construtivismo, educação clássica, educação tradicional, etc, 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 etc. E muitas vezes eu ficava perdida, porque quantas vezes eu não lia textos que um anulava o outro, e eu pensava assim, poxa vida, eu não posso falhar, eu não quero falhar na educação dos meus filhos. E enquanto eu estava estudando sobre isso, estudando sobre educação, algo se despertou para mim. E que eu comecei a entender que se eu tivesse carinho e firmeza em equilíbrio, e isso é o mais difícil, eu conseguiria ir longe na educação dos meus filhos. O problema e grande dificuldade que nós encontramos hoje é justamente encontrar este equilíbrio, que a gente é carinhosa, amorosa, sem ser permissiva, e a gente vai falar sobre isso, e a gente ser firme, ter regras claras na nossa casa, saber que a nossa casa não é um barco à deriva, sem ser autoritário, sem espantar os filhos de perto de nós.
Então, encontrar este equilíbrio entre carinho e firmeza é o grande desafio. E aí eu queria colocar para vocês algo já no início aqui dessa nossa conversa, que vocês pensassem aí agora, onde vocês estão, o que vocês querem para a educação dos seus filhos? O que você sonha para a educação dos seus filhos? Nós precisamos ser intencionais. A gente precisa ter um projeto nessa grande tarefa, nessa grande missão que nós somos convocados para ser. E quantas vezes, querendo acertar na educação dos filhos, nós nos vemos perdidos, sem saber o que fazer, sem ter controle da situação, sem saber o que fazer para criar filhos que vão se desenvolver bem, criar filhos como nós gostaríamos, com todos aqueles sonhos, com todos os desejos que nós gostaríamos que desse certo para os nossos filhos. E aí que tá. Eu queria que, nessa palavra aí que você pensou, lá no dia que eu projetei essa palestra, tinha um QR Code, olha que legal, se vocês conseguirem aí enxergar, todas essas palavras foram palavras que a plateia de mães empenhadas a estudar, a querer o melhor para os filhos, foi jogando aí para mim. Então apareceu as palavras inteligência emocional, virtuoso, fé, prosperidade, sabedoria, feliz, felicidade, saúde, paz, ética, realização, espiritualidade, que mereçam o céu, virtuosos, virtuoso, virtude da fortaleza, homem íntegro, pessoas boas, boas obras, bondoso, e por aí vai, a salvação, ser santo, desejos extremamente elevados. E isso é muito legal, porque isso mostra o quanto que o nosso coração está alargado de fato, quando a gente pensa que a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas acontece que cada um de nós temos um desejo, e a gente precisa ter um projeto claro para alcançar esse desejo. Mas eu queria dizer que todas nós aqui, e todas as mães de boa vontade, bem intencionados, temos uma coisa em comum. Nós somos convocadas para ser. Nós somos mãe, essa criança já existe na realidade, não tem caminho de volta. Você é mãe, você é pai. A sua vocação é educar essa criança. Vocação é chamado, é dever. Não tem como querer voltar atrás. Não quero mais, larga para lá. Será uma grande falha da nossa missão, da nossa tarefa, da nossa vocação, do nosso próprio ser. Então, nós somos convocados para ser para essas crianças. Ser educando elas. E o que significa educar? Educar significa conduzir para fora. Mas se eu quero educar a minha criança, todos nós concordamos que a gente precisa ter um projeto pedagógico. Nós precisamos ser intencionais para chegar lá naquelas palavrinhas que a gente pensou na nossa cabeça, que a gente deseja do fundo do coração para os nossos filhos. Nós precisamos ter uma pedagogia. E o que significa pedagogia? Pedagogia significa conduzir por um caminho. E se nós estamos diante do maior projeto das nossas vidas, nós não podemos ser pais de improviso. Nós precisamos pensar em qual caminho nós queremos conduzir o nosso filho. E aí eu trago aqui para vocês uma frase célebre. O que o gato do Alice no País das Maravilhas tem a nos ensinar? Que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Essa frase, sim, gera um grande desconforto, não é verdade? Porque nós temos uma meta muito alta. E se nós temos em mente que o que desejamos para os nossos filhos, isso está muito claro. Nós precisamos meditar na escolha desse caminho. Então, não é qualquer caminho que serve.
para executar o maior trabalho das nossas vidas, não é qualquer caminho que serve. Nós precisamos ser honestos e entender que se o caminho que eu estou hoje me leva neste objetivo que eu desejo para o meu filho, nós precisamos entender que toda escolha importa e não pode ser feito de qualquer maneira. Há que ser zeloso, há que meditar, que cuidar desse processo. E como eu já mencionei aqui, nós precisamos ser intencionais. Não há lugar para improviso, para não olhar para esse assunto como um assunto importante, porque ele é o assunto mais importante das nossas vidas de pais. E por isso que eu quero, nesta grande aula, conversa, convidá-los a meditar no quanto nós precisamos estudar para saber conduzir os nossos filhos por este caminho que nós meditamos e que nós queremos, com intencionalidade, chegar em um lugar. Então, quando a gente fala que nós precisamos de um projeto pedagógico, esse projeto precisa ser intencional, porque haverão dias difíceis, dias fáceis, dias difíceis. E nesses dias mais desafiadores, nós precisamos parar, pensar, recalcular a rota, entender se eu estou nesse caminho, se esse caminho está me levando para o lugar onde eu quero, por que eu tomei uma decisão A e não tomei uma decisão B, se eu já combinei com meu filho que não, ele não vai dormir na casa de ninguém, até X idade ou nunca vai dormir, que eu vou dar o celular só com X idade e não há o que aconteça no universo com X menos 1, X menos 2 de idade, eu não vou mudar de opinião. Nós precisamos, então, entender o que está diante de nós para termos força nesta caminhada. E aí eu quero trazer aqui uma frase de outro filósofo, embora ateu tenha nos contribuir com essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Por que você está agindo assim com seu filho? Então, não há pirraça que ele faça, não há emburramento ou cara amarrada que exista, não há cansaço no dia a dia que fará você retroceder do seu objetivo. E o convite em pensar sobre carinho e firmeza é por causa desta palavrinha aqui. O equilíbrio entre o carinho e a firmeza gerará autoridade diante dos nossos filhos. Autoridade significa apoiar para crescer. Não há educação sem autoridade, porque a educação ela é a essência do processo educativo. Os filhos precisam reconhecer nos pais modelos de autoridade para que obedeçam, para que queiram respeitar, para que se sintam seguros e protegidos. Então, pais com autoridade não são pais autoritários. A autoridade, ela é apoio e esperança. A autoridade nessa explicação, né, em latim, que é apoiar para crescer, é como aquela plantinha frágil que eu mostrei para vocês. Que se não fosse esta estaca para essa parreira, ela não cresceria encaminhada apontada para o céu. Então, uma plantinha que talvez seria rasteira no chão e jamais conseguiria dar frutos tão lindos como essa uva, não cresceria se não fosse a estaca de apoio. Então, que sejamos pais com autoridade para os nossos filhos, que apoiam os nossos filhos, para que eles cresçam fortes e seguros. E que a gente possa ser autoridade para os nossos filhos, para que dê esperança para eles, para que possam frutificar. Sem esse apoio, sem essa estaca ao lado dessa videira, esse fruto não existiria. Os pais são a esperança que se colocam ao lado dos filhos para que eles não cresçam rasteiros no chão,
mas que eles sejam apontados para lugares altos. E eu tenho certeza que quando eu pergunto para você o que você quer para o seu filho, o que você deseja para o seu filho, não é nada rasteiro, não é nada que está esparramado no chão. Mas eu tenho certeza que o seu coração se alarga em desejar coisas grandes para o seu filho. É isso que deve mover o nosso coração. É isso que precisa estar claro diante das nossas escolhas quando a gente pensar nesse assunto sobre ser autoridade para os nossos filhos. Ser autoridade não é ser bravo, ríspido, viver gritando, bater na criança, ser violento, castigar. Não, isso não é ser autoridade. Ser autoridade não é impor ordem, não ter diálogo, ou não querer ser amigo dos filhos, ou só impor a sua vontade o tempo todo em detrimento de qualquer coisa que a criança queira falar. Isto é ser autoritário. Isso não é bom. O autoritarismo afasta, repele as crianças de perto de nós. Mas para conquistar a autoridade, o que a gente precisa fazer? Será que para conquistar a autoridade, a gente tem que ser o amiguinho do filho para ter a confiança dele e deixar passar tudo, não chamar atenção nunca, porque pode traumatizar? Ou então deixar que ele escolha todas as coisas, fugir dos momentos difíceis, fugir dos momentos de conflito? Será que isso gera autoridade? Não. Isso é ser um pai permissivo. E ser pai permissivo também não leva para um bom lugar. Nem o autoritarismo e nem a permissividade serão boas para educar as crianças. Ser autoridade é encontrar o equilíbrio entre carinho e firmeza. E com isso, proporcionar uma relação de segurança, de confiança, em que a criança queira nos obedecer. Ser autoridade, encontrar essa autoridade, né, para os nossos filhos, é ser pais firmes, seguros nas suas decisões, que não tem a casa, como eu mencionei, como um barco à deriva. Ser pai de autoridade é ter regras claras, com mensagens curtas, simples, que serão repetidas várias vezes, não serão confundidas na cabeça das crianças, porque a gente não vai ficar mudando a todo instante. Você sabe com clareza o que pode, o que não pode, e passará isso para o seu filho. Vai ter boa rotina em casa, porque a rotina, ela traz previsibilidade. A rotina serve para nos servir. Eu amo o símbolo da rotina como um trilho deslizando, um trem deslizando num trilho. O trilho é a rotina, o trem é a nossa vida em curso. É muito mais fácil para o trem andar sobre os trilhos do que andar na terra seca. Então, a rotina na nossa casa, ela pode até ser vista num primeiro momento, às vezes até por adolescentes, crianças maiores, como algo chato, engessado, mas isso traz tranquilidade e ordem no dia a dia. Pais com autoridade têm diálogo e amizade, porque eles são carinhosos. Eles querem essa criança perto e não longe. A gente não tem que ficar fazendo tudo para os nossos filhos estarem longe da gente. Mas a gente vai conseguir fazer tudo isso que eu estou dizendo, se houver amor. Sem amor, nada disso aqui vai ser concreto. E o que significa amar? Uma das definições de amor é sair de si e ir ao encontro do outro. Quando a gente ama, a gente está olhando para fora. Então a gente está diante do maior desafio, do maior projeto das nossas vidas. Então vai precisar do nosso empenho. Somente quem ama vai conseguir ter empenho, se esforçar, ter uma entrega, tantas vezes até renúncia, estaremos tão cansados, mas nós sabemos na hora o que a gente precisa entregar. Porque o que disse a raposinha para o pequeno príncipe? O essencial é invisível aos olhos, príncipezinho. Educar os filhos não é só dar banho,
né? Não deixar morrer, dar banho, dar comida, cuidar na hora da doença, pagar uma escola, levar num lazer de vez em quando. Não, o essencial é invisível aos olhos. Então, vai precisar desse nosso esforço. Então, já encaminhando até para quase encerrar, porque meu objetivo aqui é trazer uma mensagem clara para vocês, que alargue esse coração, que coloque no desejo de vocês assim, o que eu preciso fazer de diferente para conduzir o meu filho no caminho que eu quero, para chegar com o meu filho no objeto que eu sonho, o objetivo final, o caminho final, o destino final que eu desejo para ele. Então, falando sobre carinho e firmeza. O que seria o carinho? Carinho é gastar tempo com o filho. Não adianta a gente ser enganado por esta frasezinha de tempo de qualidade. Não se preocupe. Você está tendo tempo de qualidade? Então tá ok. Mas peraí. Quando a gente fala de tempo com os filhos, é óbvio que a gente está querendo, desejando tempo de qualidade. Quem aqui, meu Deus do céu, que está falando que é tempo de guerra na hora que você está com seu filho? O que acontece é que as crianças precisam de tempo, o nosso tempo. Então eu vou mudar a frase. Nós precisamos ter com os nossos filhos quantidade de tempo de qualidade. Porque somente conhecendo os nossos filhos, tendo convívio com eles, que a gente vai saber qual o temperamento, do que ele gosta, como que ele se comporta, qual virtude que está faltando, qual a maior dificuldade da vida dele que a gente precisa ajudar a parar essas arestas, a contornar todas essas coisas. Então a gente precisa conhecer os nossos filhos. Sem esse convívio, a gente não vai demonstrar amor para eles. E o que é muito importante, demonstrar amor, demonstrar carinho. As crianças, elas são muito mais concretas do que abstrata. Elas não vão entender uma frase solta, eu te amo, e não estou passando tempo com você, não estou te tocando, não estou te beijando, não estou te abraçando. Então as crianças, elas não vão fazer essa abstração. Eu amo você, meu filho, e nunca que apareço. Deixo ele o tempo todo com a babá, deixo ele o tempo todo na escola. Não vejo ele, quando vejo, estou preocupado com outras coisas. Eu sei que é extremamente desafiador. Eu trabalho fora também. E precisa ter o esforço da nossa parte, de querer fazer a coisa, a mágica acontecer. E a gente precisa, mais uma vez dizendo, nós precisamos ser intencionais. Sabe por quê? Eu amo essa frase, ó, que vou colocar aí para vocês. Eu sei que o dia a dia é tão difícil, a gente se vê, às vezes, engolida, né, por tantas coisas, mas a verdade é que, no fim, a gente vai sentir falta dos dias comuns, desses dias que a gente passa o tempo com as crianças, que a gente almoçava junto, fazia o para casa, né, eu coloquei de propósito essa imagem do para casa. Eu vou sentir falta de fazer o para casa com os meus filhos, né? Então é isso, a gente se pôr a meditar no que a gente está fazendo agora. E a firmeza? Vamos falar um pouquinho sobre a firmeza? Nós precisamos aprender a ser firmes de fato. Ter uma educação com personalidade, que os pais façam valer a vontade deles, mas também ouça a vontade das crianças, que haja respeito. É preciso ter uma comunicação eficaz, uma mensagem oral clara, mas também em conversa com a nossa mensagem corporal. Se a gente falar assim para o bebezinho de menor de 1 ano, eu te amo, seu menino feio, você é muito chato, ele vai rir, porque a gente está com uma expressão facial doce. Mas se a gente gritar com eles, eu te amo, você é o amor da mamãe, claro que eles vão se assustar. Então nós precisamos estar sorridentes, estar com uma cara boa,
na maior parte do tempo, que o basal na nossa casa não seja um ambiente de guerra, mas que a gente consiga ter o tempo todo com o rosto feliz, para na hora que ficar o clima fechar e eu for brigar com ele por algo que ele fez que não foi legal, você fechar a cara, não gostei disso. Ele sabe que você mudou a postura, tá bom? Pais firmes têm regras claras, que não estão mudando a cada momento. Não pode ser assim. E aí, galera, o que vocês acham hoje? A gente vai andar no carro de cinto ou sem cinto? Isso confunde a criança. Então, tem que ter uma regra clara. Andar de carro só de cinto de segurança. Andar de carro só na cadeirinha. Não vai ter exceções. Não vai haver exceções. Isso dá segurança para os nossos filhos. Não pode, está proibido comer na sala. Aí você vem comendo na sala e ele daqui a pouco está comendo na sala. Aí daqui a pouco, daqui 2 dias, eles entornam toda a comida na sala e vocês brigam com eles. Não, eles não estão vendo segurança nisso aqui. A regra precisa ser clara. Por isso que eu falo assim, escolha poucas e boas, porque a gente vai precisar fazer valer. E aí? E quando a criança desobedecer, nós precisamos ser firmes e saber respaldar as nossas palavras, os combinados, em ações. As crianças precisam saber que a mamãe e o papai falam sério. Se não obedecer, vai acontecer alguma coisa. Após determinar um limite com a criança, esteja pronto para fazer valer a sua palavra. Você precisa planejar antes com o pai e a mãe qual que vai ser o castigo. A gente precisa entender o que vai, entre aspas, doer, incomodar naquela criança, porque claro que a gente não está falando aqui de bater, de castigos físicos, porque isso não me parece ser um bom expediente educativo. Deus não nos bate assim. E se a gente está querendo levar a minha meta, meu maior objetivo é educar filhos que mereçam ao céu, que mereçam o céu, que amem a Deus. Então, qual a lógica de eu bater nos meus filhos para que eles amem a Deus, para que eles mereçam o céu? Então, eu preciso tentar mostrar de outras maneiras atitudes da minha parte, da parte do pai, que vão levar essas crianças a desejar obedecer. Então, decida essa medida corretiva de uma maneira mais eficaz, geralmente corrigindo o erro que eles fizeram. Quebrou um brinquedo do irmão de propósito, vai juntar o dinheirinho da mesada e vai dar um. Ou se é criança pequena, vai trocar um brinquedo pelo outro. Mordeu o irmão, vai passar um gelo, dar um beijinho. Não sei, vai vendo aí o que faz sentido para vocês. Mas é preciso que a criança queira reparar o erro cometido. Outra coisa muito importante é fazer recair sobre a criança a responsabilidade dela. Só está acontecendo isso, você só está de castigo porque você se comportou mal. E seja coerente. Observe a proporcionalidade. Brigar com o irmão, empurrar o irmão por uma disputa de brinquedo é muito diferente do que dar um chute na canela da avó. Não é a mesma coisa. Então, a gente precisa ser coerente em relação até a forma como a gente vai corrigir. O contato físico é muito importante, principalmente nas crianças pequenas. Então, quantas vezes a criança pequena não vai dar um tapa na sua cara? Você precisa segurar a mão dela, do alto, e falar assim, ó, não, não pode, né? Não pode bater na mamãe. Porque senão é como se a gente fosse tonta. Não é verdade? Uai, o que é isso? A gente não pode deixar que a criança bata na gente. Outra coisa muito importante é perdoar e esquecer. Não ficar remoendo o tempo todo. Ai, você fez isso aquele dia, então tá de castigo de novo, sabe? A gente resolve a situação que aconteceu e bola para frente. E também reforce o positivo, tá? Com essa criança. Opa! Foi um monte aqui para frente. Isso aqui, ó. Educar é uma tarefa muito desafiadora, porque antes de formar alguém, nós precisamos nos formar. E é esse o meu convite para vocês.
Eu quero convidá-las para estarmos juntas, porque aquilo que é justo que muito custe o que muito vale. Que tanto que nós estamos estudando sobre ser uma boa mãe, sobre como ter paciência, como ter virtude da paciência, da fortaleza, da temperança, não é? Então a gente precisa se dedicar a estudar como ter uma comunicação eficaz, como não ser aquela mãe chata que fica blá, 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 blá. Existem várias técnicas de conduzir a criança à obediência. E a gente tem isso, né? Para aprender. E é esse meu convite que eu quero deixar aqui para vocês também, ao final dessa palestra, dizendo para vocês que eu vou deixar para quem está aqui comigo vendo essa aula e tenha interesse em entrar ali no nosso grupinho fechado, esse grupo, o grupinho aqui da Luluzinha, do Mãe de Carinho e Firmeza. Vou deixar aberto para vocês mais 24 horas, para quem queira entrar para aprender. Como que a gente consegue educar a vontade dos nossos filhos? Porque primeiro aparece ali a vontade, depois a gente convida a inteligência dessa criança e por fim só que vai vir a razão. Então, entender os processos emocionais das crianças é muito importante. Como que a gente educa para a transcendência, um valor inegociável na nossa vida, como que a gente educa na sexualidade, são palestras novas que eu vou dar dentro do curso de Carinho e Firmeza, de Mãe de Carinho e Firmeza, então quero deixar esse convite para vocês. E também, seguindo aqui, né, nesse nosso intuito de estudar, de entender que nós estamos diante da maior tarefa das nossas vidas, é a maior missão. Eu quero ler esse trecho de São José Maria Escrivá. Que a tua vida não seja, que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rastro. Ilumina com resplendor da tua fé e do teu amor. E não te queixes, se ao seres útil, és como um instrumento que se gasta, uma vela que está gastando para iluminar, como um facho que se consome ao dar luz, ou como um limão que é espremido até a última gota. Quem de nós, ao final do dia aqui, nunca se sentiu como um limão espremido? Espremido como um limão é o final dos meus dias. Eu me gastei por amor, eu fui útil para minha família, mas eu deixei rastro. Eu estou construindo a história da minha casa. A minha casa, o meu casamento, os meus filhos são abençoados. E isso vai entrar pelas nossas mãos. Eu sei que eu falo muitas vezes mais para a mãe, que eu sei que é quem me acompanha mais aqui. Claro que pais, né, também são super bem-vindos, mas eu sempre me direciono mais a vocês, mães, que são minhas amigas, que estão por aqui. Nós precisamos ser como esse faixo de luz que se consome, mas que dá a luz, que ilumina esse caminho, que vai levar o nosso marido, os nossos filhos para um lugar bom. E aqui, ao terminar a nossa conversa, né, que foi terminando ali a palestra, não sei se está muito pequenininho para vocês, mas eu vou ler. Eu queria terminar com uma mensagem de esperança, sabe? Estou terminando mesmo. Se você ficou comigo aqui até agora, fica aqui que essa mensagem é muito importante. Eu rezei muito pedindo a Deus assim, poxa, eu tenho tão pouco tempo com essas mães para falar sobre educação de filhos, um tema, né, que dentro do Mãe de Carinho e Firmeza tem mais de 15 horas de aula, e eu estou há 11 anos estudando para tentar ser uma boa mãe, com intencionalidade, né? Malu faz 11 anos no final deste mês. E aí eu falei, poxa, eu tenho tanto pouco tempo, eu queria muito terminar essa conversa com uma mensagem de esperança. E aí me veio essa carta de um jovem delinquente condenado à morte em 1960 na Alemanha. Ele escreve uma carta para a mãe dele. E aí vocês vão falar para mim, Carol, pelo amor de Deus, que mensagem de esperança que é essa? Mas calma, vamos lá. Vou ler um pedacinho dessa carta aqui para vocês. Porque vocês são fracos no bem, deram-nos o nome de fortes no mal, e com isso condenaram toda uma geração contra o qual pecaram. Nós lhes concedemos 2 decênios,
Se nós tivermos muito tempo com os nossos filhos, eles ficarão só 2 décadas pertinho de nós ouvindo o que a gente tem para falar. É muito pouco, gente. Eu já me assustei. 1 década da Malu já foi. Eu só tenho mais uma. Então ele diz, ele está escrevendo para a mãe dele, nós lhes concedemos 2 decênios para nos fazer fortes. Fortes no amor, fortes na vontade. Vocês, porém, fizeram-nos fortes no mal, porque são fracos no bem. Não nos indicaram caminho algum que tivesse sentido, porque vocês mesmos não conheciam e não quiseram procurá-lo, porque são fracos. Com seu não vacilante, disseram-nos sim, a fim de pouparem os seus frágeis nervos, e isso deram o nome de amor, porque são fracos, compraram de nós o seu sossego. Quando éramos pequenos, vocês davam-nos dinheiro para irmos ao cinema ou comprarmos sorvete. Com isso, estavam prestando um serviço não a nós, mas à sua própria comodidade, porque são fracos. Fracos no amor, fracos na paciência, fracos na esperança, fracos na fé. Nós somos fortes no mal, mas as nossas almas têm apenas a metade da idade de vocês. Nós fazemos barulho, mas é para não termos de chorar todas aquelas coisas que vocês deixaram-nos de ensinar. Sabemos ler e contar, mas vocês não nos ensinaram a enfrentar a vida, a ser homens, porque são fracos no bem. E aí continua, e nós somos fracos no mal. Essa carta, eu tenho até que colocar aqui o finalzinho dela, a última frase, ele termina assim, mãe, procure rezar, porque os homens maus têm uma pistola. Ele foi condenado à morte, né? Ele estava perto de morrer e escreve essa carta para a mãe. Imagina que dor dessa mãe ao ouvir essa carta. Mas por que eu queria terminar com essa frase, né? Do fracos no bem, porque eu queria trazer a mensagem aqui para vocês hoje. Que vocês tenham coragem, muita coragem, para serem fortes no bem, fortes no amor, fortes na paciência, fortes na esperança. Não desista daquele seu filho difícil. Não desista dele, ele precisa de você. Você é a autoridade, você é a esperança, você é esse apoio que essa criança tem. E fortes na fé. Então, assim, minhas queridas, era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Que vocês não tenham medo, sejam fortes no bem, tá bom? Então, eu não quero me alongar muito, porque quero que vocês durmam cedo, mas vou dizer que vou deixar o link aberto de novo, do Mãe de Carinho e Firmeza. Se vocês quiserem entrar, eu não abri esse curso há muito tempo, eu nem fiz lançamento dele mais, foi realmente pela ocasião dessa palestra que eu dei. E a ideia mesmo é juntar ali dentro, né, desse grupinho nosso, um espaço que a gente possa partilhar, que a gente possa crescer, que a gente possa conversar sobre a educação dos nossos filhos e rezarmos umas pelas outras, né? Porque todas nós estamos aqui na caminhada, tá bom? Eu quero muito, muito, muito que vocês estejam comigo lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para mim. Meu Deus, uma amiga se entregou, entregou uma parte. Isso, ela entregou quando ela perdeu a vida do filho. Que triste, né? Deixo essa frase, que sua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. Eu amo essa frase. É isso, meninas. Não sei se querem falar alguma coisa aqui no chat. Vou deixar o link para vocês. Que Deus abençoe muito e sempre. Até mais. Se tiver alguém que esteja por aqui e que queira falar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês
e a gente vai se encontrando, tá? Beijão, beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.